Vamos iniciar. Eu vou fazer só umas considerações, doutor Cristiano. Aí o senhor já tem algumas ressalvas, aí o senhor faz a gente dar o andamento que for possível. Pois não. Pro ato, tá certo? Só para esclarecer, primeiramente, por exemplo, que ato feito hoje, dia 5 de março de 2019, iniciando a gravação às 9 horas e 46 minutos. Comparando o artigo 405, parágrafo 1º do CPP, a gente está fazendo o ato com recursos de gravação audiovisual para obtenção da maior fidelidade possível da colheita da prova. Futuramente, caso a defesa requeira, será o pedido deferido concedido cópia do ato, sem transcrição, conforme também permite o parágrafo 2º do mesmo artigo. Só faço a ressalva que o inquérito que motiva o presente auto encontra-se sob segredo de justiça, o sigilo nível 2 dentro do EFOR. E para trazer a transcrição, o registro para dentro dos autos, a gente só vai fazer quando tiver a transcrição. Isso esclarece. A cópia sem prejuízo do requerimento, mas dentro dos inquéritos a gente vai trazer quando tiver a transcrição. Esclareceu o ex-presidente. Essa apuração e o ato em si visa esclarecer uma série de fatos tidos inicialmente como delituosos e que em parte foram relatados pelo ex-ministro Antônio Palocci, em virtude da sua colaboração premiada no Senado com a polícia. A investigação não se limitou à palavra dele, segue com base em diversos outros elementos. Informar ao senhor que trabalhamos com algumas hipóteses criminais ainda não perfeitamente delineadas, até por isso o senhor não é indiciado, o senhor não está sendo interrogado, então não há ainda uma imputação objetiva em esfera policial. Não sabemos se ao final as hipóteses que temos hoje serão confirmadas ou não. Também acho importante dizer ao senhor que tudo que foi relatado por ele espontaneamente, de todas as negociações, a respeito da sua vida pessoal, profissional, que não tem fatos que não sejam de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, por objeto de registro, muito menos de apuração aqui, perante essa equipe e pelos esforços que a gente preside. Esclareço que os policiais aqui que se fazem presente vão assinar o termo ao final do ato, estão por mim autorizados a, se necessário, fazer algum questionamento, porque é uma prática que eu adotei nas investigações da equipe inteira a participar. Então, se porventura algum dos policiais fizer um questionamento que for oportuno, o senhor já sabia que eles são autorizados, é assim que a gente fez a sistemática das investigações que a gente preside, que eu presido. O emprego de telefones celulares, a equipe, se precisar, vai usar para comunicação própria, para não interromper o auto. Eu peço que a defesa não utilize, se for no mínimo só para gravação do áudio. Eu acho que isso não tem por que negar, certo? Não preciso advertir que não tem que haver uma transmissão simultânea, nem nada, mas só estou advertindo. Por previsão do artigo 7, no 21º Estatuto da OAB, a defesa tem direito a apresentar razões e quesitos. Eu peço que quesitos sejam apresentados ao final, se for dado andamento no artigo, e razões, sei que a defesa vai apresentar assim que eu já entregar a palavra a ela, antes da gente iniciar as perguntas. Me esclareço ao senhor ex-presidente que o senhor tem direito de permanecer em silêncio, muito embora o senhor não esteja na condição de indiciado, como eu disse, mas é um momento para o senhor esclarecer, se entender necessário responder, porque eu já sei qual vai ser a orientação da sua defesa, esclarecer, o senhor achar que deve ser esclarecido, para algumas das perguntas que eu ia formular ao senhor. Doutor Cristiano? Bom, registrar os cumprimentos do Dr. Felipe Passi, a todos os policiais aqui presentes, ao ex-presidente, Dr. Manuel, Dr. Luiz Henrique. O ex-presidente foi intimado para prestar esse depoimento na condição de investigado. A defesa... Perdão. Pois... Não, fique à vontade. A defesa pediu acesso integral aos autos do caderno investigatório e a elementos que a defesa entende que está relacionados a esse caderno investigatório. Tivemos uma primeira negativa, levamos a questão ao Supremo Tribunal Federal por meio da reclamação 33.803 e foi concedida uma medida liminar pelo ministro Edson Fachin. Após isso, a defesa teve acesso a novos elementos do caderno de investigação, mas não a plenitude.
Por exemplo, a defesa não teve acesso ao computador de Marcelo Odebrecht, que está referido nas investigações e que foi apreendido há 1.379 dias. A apreensão se deu em 19 de junho de 2015. Há um laudo correspondente a esse computador datado de 2017. A defesa também não teve acesso a um laudo de número 1577, que também é referido nas investigações, que foi elaborado há cerca de 200 dias. Assim como há outros elementos que estão referidos direta ou indiretamente à investigação e que a defesa entende necessário ter acesso, ter conhecimento para poder exercer o seu trabalho na forma do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto do Advogado. Essas questões todas foram levadas novamente ao Supremo Tribunal Federal na data de ontem, por meio de um agravo interno dirigido à segunda turma daquele tribunal. De forma que, até que haja o julgamento definitivo desta reclamação de número 33.803, ou até que a defesa tenha acesso pleno a todos os elementos documentados nesse caderno investigatório e a elementos correlatos que foram expressamente identificados nas petições dirigidas a Vossa Excelência e também ao ministro Edson Fachin e à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a defesa pede vênia, mas vai orientar o ex-presidente que aguarde o desfecho dessa questão no Supremo Tribunal Federal ou então o atendimento integral à súmula 14 também do Supremo Tribunal Federal e somente depois apresente as respostas aos questionamentos formulados. O pedido, aliás, os materiais que a defesa entende que há necessidade de acessos limitam-se ao notebook do Marcelo aos laudos ou aqueles já descritos? Nós enumeramos, descritos naquela petição. Nós enumeramos na última, todos os. É importante ressaltar esse inquérito policial, esse caderno investigativo. Ele conta com 5.132 páginas, 142 eventos, e nós selecionamos, mesmo nesse interregno relativamente curto, desde que o ex-presidente foi intimado, nós selecionamos todos os elementos que não tivemos acesso. E os principais realmente são o notebook de Marcelo Odebrecht, que é expressamente referido na investigação, o laudo correspondente a esse notebook, ao laudo 1577, que também é referido na investigação, ao laudo 1312 de 2016 e a um HD que é referido também na investigação, e também é importante ressaltar que nós gostaríamos de ter acesso à plataforma eletrônica do inquérito policial, porque nós tivemos acesso limitado, inclusive em PDF, a peças determinadas da investigação. Então, o pedido da defesa é que esses elementos que eu acabo de mencionar fossem franqueados previamente para que nós pudéssemos analisar aí e formar, digamos assim, um juízo e aí poder efetivamente orientar o ex-presidente daquilo que consta no caderno investigatório e, a partir disso, ele teria plenas condições de prestar todos os esclarecimentos necessários, como sempre o fez em todos os depoimentos para os quais foi chamado a prestar. Quanto à afirmação do senhor de que não houve o cadastramento da defesa em autos e sim fornecimento de PDF, acredito que o Dr. Cristiano se refere ao inquérito 1365, do qual o ex-presidente não será ouvido hoje, até em virtude do despacho que foi feito ontem, hoje do inquérito,
reconhecendo que por um erro técnico da plataforma EPROC, não houve a disponibilização integral de um auto, cujo não me lembro agora, que havia sim sido entregue em DVD, porque em virtude do sigilo que aqueles autos tinham, apenas o juiz poderia cadastrar a defesa. Então, entendemos que era melhor, mais célere, fazer um download integral, que é uma ferramenta da própria plataforma. Infelizmente houve esse erro, então, em virtude que haveria descumprimento da medida liminar do ministro Fachin, pois a defesa não teve, o ato seria realizado em prazo inferior a 5 dias úteis, optou-se por suspender a oitiva do inquérito 365 e deferir o pedido para cadastramento. Isso vai ser providenciado. Já no despacho do inquérito 2255, em que foi mantida a oitiva que a gente iniciou aqui agora o ato, já houve esclarecimento prévio de quais elementos, em respeito ao verbete simulado da súmula 14 e da decisão do ministro Fachin na reclamação 33803, estão de fato amparando diligência em andamento. Daí, por circunstâncias das investigações que nós não sabemos quanto tempo podem durar, qual o período que necessitam para seu encerramento, o notebook de fato ampara diversas diligências em andamento, não só dos inquéritos já mencionados que investigam o senhor ex-presidente, dentre outros, mas inquéritos que não guardam relação com o senhor ex-presidente e cuja publicidade para a defesa do ex-presidente ou para qualquer outra defesa nesse momento pode prejudicar a colheita da prova, não só no inquérito 2255, 2015, mas nos outros, sigilosos que, como eu disse, não investigam o ex-presidente. E a respeito dos outros documentos em que invocamos, que também amparam diligências em andamentos, eu vou me reportar, não lembro o evento agora, mas é o despacho que foi feito, com minúcia, esclarecendo e de fato concedendo acesso àqueles elementos que a defesa sim tinha direito e não foi no primeiro momento dado. Isso foi sanado e, infelizmente ou felizmente, não é essa a questão, por existirem documentos ali juntados que amparam diligências em andamentos, até por própria previsão do enunciado da súmula 14, sob pena de frustrar diligências em andamento, não é possível, nesse momento, a concessão do acesso. Entendo a posição da defesa. Eu gostaria, então, de iniciar algumas perguntas, se o senhor ex-presidente entender que pode responder contrariando a posição da defesa e quiser, a gente escuta, inquire, e a partir do momento que se a defesa orientar e fala que não, a gente segue. Vamos ver como se desenrola, vamos dizer assim, um ato. Perfeito. Certo? Se permitir só uma questão, eu agradeço, inclusive, a lealdade de reconhecer que alguns elementos efetivamente não estão sendo franqueados à defesa. O exemplo do computador do senhor Marcelo Debrecht é um exemplo relevante para se destacar que as diligências eventualmente em andamento, elas, como se sabe, podem sim limitar o acesso da defesa, mas esse computador, ele está apreendido, é um fato definitivo, há 1.379 dias. E existe um laudo correspondente a esse computador desde 2017. E, além disso, existe um laudo que também é expressamente referido aqui, é o laudo 1577, que foi elaborado há mais de 200 dias. Então, sob a ótica da defesa, mesmo havendo outras diligências em andamento, esses elementos já estão documentados no caderno investigativo, de forma que a súmula 14 alcança esses elementos já documentados. Até porque esse inquérito policial está em sigilo nível 2 e a defesa observa, evidentemente, esse sigilo e o trabalho da defesa seria exclusivamente o de analisar o material e poder discutir o que se trata, o que há nos autos com o senhor ex-presidente.
e não dar publicidade a esse material e frustrar qualquer tipo de investigação. Então, só essa ênfase que eu gostaria de fazer, respeitando o posicionamento e mantendo a orientação ao senhor ex-presidente diante dessas explicações e desses fundamentos que eu apresentei à autoridade policial e aos demais policiais aqui presentes, para que o senhor ex-presidente aguarde o desfecho do recurso apresentado perante a segunda turma do Supremo Tribunal Federal ou o cumprimento da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal integralmente, para depois responder a qualquer questionamento em relação a esse inquérito policial. Perfeito. Eu mantenho meus argumentos já... Posso só, claro, doutor, dizer alguma coisa? Que é o seguinte, olha, eu já prestei muitos depoimentos. E eu tenho dito em todos os depoimentos que se tem um brasileiro, entre os 210 milhões de brasileiros, que quer a verdade absoluta, sou eu. Porque eu sei, né, que eu estou preso aqui, inocente, eu sei quem foi que mentiu no processo. E eu vou provar isso ao longo da história. Então, vontade de falar gravado e televisão ao vivo é tudo que eu quero na vida, é toda a oportunidade que eu quero. Mas seguindo a orientação do advogado, em função do processo no Superior Tribunal Federal, eu então hoje, não responderei até o advogado dizer, olha, vamos o embate. Aí vamos acertar que transmite ao vivo, como eu já prestei depoimento transmitido aqui mesmo na Polícia Federal, que foi depois de dado para a imprensa, sem nenhum problema. Nenhum problema. Agora, eu acompanho os meios de comunicação e eu sei a quantidade de mentiras já levantadas contra mim. E se tem alguém que quer colocar as coisas em prato limpos, é esse que vos fala aqui. Sabe? Hoje eu vou acatar a orientação do meu advogado até ele ter tudo o que ele acha que tem que ter para a gente fazer esse depoimento. Só para materializar essa manifestação do senhor, eu faço a primeira, só para ver se o senhor realmente não vai acatar, tá? Por posição que a gente já manifestou aqui. Nas campanhas políticas que o senhor participou enquanto candidato e as posteriores também do Partido dos Trabalhadores, de maneira geral, qual era a sua função, se existente, na função de arrecadação, de pedidos, de doações, de recursos? Se o delegado pegar todos os meus depoimentos que eu fiz com outros delegados, essa resposta é a primeira coisa que está feita lá. Então, mas eu me recuso a falar por conta da orientação dos delegados. Por princípio, nós vamos manter a orientação ao ex-presidente para qualquer pergunta, porque efetivamente entendemos necessário conhecer a íntegra dos autos e que seja cumprida a súmula 14, respeitando mais uma vez o posicionamento da autoridade policial de todos aqui presentes. Então, perfeito, doutor. Só para ficar bem claro, até para eventual deliberação nossa sobre o que a gente já poderia, se for o caso, não adiantando nenhum juízo de decisão, quais documentos a defesa entende? Todos os listados na última petição direcionado no bojo de inquérito, ou esses em que foi expressamente mencionados aqui pelo senhor? Nós temos na petição, efetivamente, listados todos esses documentos que reputamos imprescindíveis para, né, o acesso. Esses que eu mencionei, o computador do senhor Marcelo, o laudo correspondente, o laudo 1577, o 1312, esse HD que está referido, vinculado ao 1312, e também uma medida cautelar que é vinculada, ao nosso ver, né, eu sei do posicionamento de Vossa Excelência a essa investigação, que é uma medida cautelar patrimonial que foi decretada em desfavor do senhor Antônio Palocci, que é colaborador nesses autos e cujo depoimento, ou cujos depoimentos embasam e dão suporte às hipóteses investigatórias.
Então, seriam esses elementos que nós gostaríamos de ter acesso, com o sigilo que foi estabelecido já nesses autos e com o compromisso reforçado da defesa de que o objetivo é exclusivamente o de poder conhecer os autos nos termos do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto do Advogado, e não dar qualquer publicidade, como jamais foi feito pela defesa em relação a qualquer material que fosse sigiloso. Chefe, não sei se o senhor chegou a colocar explicitamente que sim, o notebook do Dr. Marcelo Odebrecht, ele está sendo investigado em outros inquéritos que não do Dr. Passe. Então ele foge bastante da nossa esfera. E elementos que foram objeto dos laudos também estão com outros delegados, em outros procedimentos. Então, realmente é algo que foge completamente a esse âmbito do nosso grupo, sabe? É um confronto a dificuldade, princípios claro, da investigação e o princípio da ampla defesa. Eu compreendo, né, as ponderações do Dr. Prado, do Dr. Felipe. Agora, na ótica da defesa, quer dizer, embora possam existir outras investigações conduzidas por outras autoridades, no caso, se esse computador também integra esta investigação, nós entendemos que seria necessário ter acesso. Por quê? Vou dar um exemplo. Há alguns e-mails selecionados nos autos. Não estou colocando em discussão nem em dúvida né, os critérios ou, enfim, todo o trabalho feito por Vossa Excelência. Mas a defesa pode ter acesso a outros e-mails desse material que, sob a visão da defesa, podem ser úteis e relevantes para contrapor algum elemento. Então, é difícil, nós não conhecemos o todo, e sim apenas fragmentos, para poder exercer o trabalho de defesa. Então, entendo a situação, mas também acho que o compromisso da defesa de manter sigilo, até porque os autos estão em sigilo nível 2, também acho que militaria a nosso favor o conhecimento disso, até porque a responsabilidade é também do mesmo patamar se tivermos acesso. Sim, senhor. Perfeito. Tá bom. Então, até que se decida, seja pela decisão final do Supremo, seja por eventual manifestação minha concedendo o acesso pretendido aos materiais já formados pela defesa, vou encerrar agora. Pois tive sem prejuízo de nova deliberação. Pois não, a defesa está à disposição de Vossa Excelência, de todos os policiais aqui, para poder contribuir, mas apenas gostaríamos realmente que houvesse esse desfecho no Supremo ou então um novo posicionamento para poder aí orientar o senhor ex-presidente a prestar todos os esclarecimentos como ele sempre fez em todas as investigações. Ok. Pode encerrar então, agora 10 horas e 9 minutos.